Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou explicar a demonstração da fórmula dos números de Catalan. Vamos observar o número de triangulações de alguns polígonos convexos. O polígono de 3 lados, o triângulo, ele possui uma maneira de triangular. O quadrado, polígono de 4 lados, nós temos duas maneiras de triangular. O pentágono, nós temos 5 maneiras de triangular. Então, P5 é igual a 5, no caso do pentágono. P4 é igual a 2, no caso do quadrado. E P3 é igual a 1, no caso do triângulo. Se considerarmos as triangulações do pentágono, que contém os triângulos A1, A2 e A3, nós vamos obter um quadrilátero. Observando o triângulo A1, A2 e A4, nós temos duas triangulações. Então, aqui, ó, a gente pode afirmar que nós temos duas triangulações, e no caso aqui vai ser um P3, o número de triangulações do triângulo, né? Então, aqui a gente denomina P3 e P3. Aqui no primeiro caso do pentágono, observando o triângulo A1, A2, A3, nós vamos ter um quadrilátero, um P4. E por fim, observando o triângulo A1, A2 e A5 do hexágono, nós vamos ter um quadrilátero, também P4. Então, para a gente obter o P5, basta somarmos o P4, o quadrilátero obtido aqui na primeira figura, somando P3 vezes o P3, que também foi obtido na segunda maneira, e por fim, nós temos um P4. Somando aqui todas essas triangulações, nós vamos ter P4, que é igual aqui, ó, P4 igual a 2, P3 vezes P3 é 1 vezes 1, resulta em 1, e P4 novamente também 2. Então, 2 mais 1 mais 2 é igual a 5. Considerando as triangulações do hexágono que contém os triângulos A1, A2 e A3, nós vamos ter um P5, considerando o triângulo A1, A2, A4, nós vamos ter um P4, quadrilátero, e o restante da figura também resulta em um P3. Observando o triângulo A1, A2 e A5, vamos ter P3 e P4. E, observando os triângulos A1, A2 e A6, temos P5. Então, somando todas essas maneiras de triangular, o P5 mais o P4 vezes o P3, mais o P3 vezes o P4 e mais o P5, isso resulta no número de triangulações do hexágono, o P6. Então, ó, P6 é igual a P5, mais P3 vezes o P4, mais o P4 vezes o P3 e mais o P5. Então, se somarmos P5, que é 5, que a gente obteve no slide anterior aqui, ó, P5 é igual a 5, certo? Agora, a gente está repetindo aqui. Então, P5 é igual a 5, P3 vezes P4. P3 é 1 e P4 é 2. P4 mais P4, que é 2, vezes o P3, 1. E mais P5, que é igual a 5. Então, somando 5 mais 2 e mais 5, obtemos 14, que são os números de triangulações do hexágono. No caso de um polígono de N lados, temos o seguinte número de triangulações, ó. Pn é igual a Pn menos 1, mais P3 vezes Pn menos 2, mais P4 vezes Pn menos 3, e assim por diante, até voltar, né, no sentido contrário aqui, da ordem das multiplicações. O Pn menos 3 vezes o P4, mais Pn menos 2 vezes P3, e, por fim, mais o Pn menos 1.
Se observarmos aqui o N no P6, nós podemos fazer uma relação direta com o PN. Ó, o P6, ele é como se fosse o PN, o P5 é PN menos 1, então P6 menos 1 dá P5. Mais P3 vezes o P4 aqui é PN menos 2, pois 6 menos 2 dá 4, mais P4 vezes P3, então P de 6 menos 3 dá P3, e por fim o P5 que é PN menos 1. Então, essa é uma fórmula recursiva que depende dos termos anteriores e através dela nós conseguimos obter o número de triangulações em um polígono de n lados. O número de triangulações de um polígono de n mais 1 lados é denotado pela fórmula Pn mais 1, Pn, P3, Pn menos 1, mais P4, Pn menos 2, assim por diante, até inverter a ordem da multiplicação aqui. Pn menos 2 vezes P4, Pn menos 1 vezes P3 e mais Pn. Então, essa é a fórmula recursiva que conseguimos obter para os números de triangulações de um polígono de n mais 1 lados. Se observarmos as diagonais do hexágono, também obtemos o número de triangulações do hexágono. Então, através das diagonais, nós também podemos conseguir descobrir os números de triangulações. Então, observando aqui, ó, a diagonal A1, A3, nós obtemos P5 no hexágono. Na diagonal A1 e A4, temos P4 e P4, P4 vezes P4. E a diagonal A1, A5, temos P5 aqui. Então, se somarmos, né, P5 mais P4 vezes P4 e mais P5, obtemos o número de triangulações também. Então, chamando aqui T1 igual a P5, que é igual a 5, nós vamos ter aqui o número de triangulações obtido observando a diagonal A1, A3. Então, por isso, denotei aqui T1, porque essa triangulação ela foi obtida através da diagonal A1, A3. Aqui, T2, que foi obtido pela diagonal A1, A4. Então, P4 mais P4, nós vamos ter 4. E T3 é igual a P5, que é igual a 5. Então, se somarmos T1 mais T2 mais T3, nós vamos ter 5 mais 4 mais 5, que é igual a 14, que é exatamente o número de triangulações do hexágono. Então, agora, para um polígono de n lados, nós vamos tentar encontrar uma fórmula para a gente encontrar o número de triangulações de um polígono de n lados através das suas diagonais, igual nós fizemos aqui no slide anterior com o hexágono. Então, com um polígono de n lados, nós vamos ter n menos 3 diagonais. Por quê? Porque um vértice, ele não faz diagonal com os seus vizinhos. Então, nós temos n menos 3 diagonais para um polígono de n lados. Então, n menos 3 diagonais saem do vértice A. E isso denota o grupo de decomposições para as quais esta diagonal serve como lado de dois triângulos adjacentes. Então, no caso aqui, ó, as diagonais, né, no caso a diagonal AC, que sai do vértice A, ela serve de lado de dois triângulos. Para o triângulo aqui, ó, ABC, ela serve aqui no caso como a base, e para o triângulo ACD, também ela serve de lado. Então, cada vértice nesse polígono de n lados, ele
sai n menos 3 diagonais de cada vértice desse polígono de n lados, pois um vértice, né, não faz diagonal com seus vizinhos. Então, cada diagonal que a gente tem aqui, ela fornece um grupo pra gente. Cada diagonal fornece um grupo. Por exemplo, a diagonal AC. Observando aqui, ó, a diagonal AC. Nós temos um P3 aqui, que é o número de triangulações no triângulo, e Pn-1. Por quê? A gente vai ter uma triangulação já usada aqui, que é o P3, e Pn-1, né? Triangulações para os n-1 lados que faltam. No caso, o polígono tem n lados. O AD. O AD pela mesma forma. Aqui a gente vai ter um quadrilátero, um P4, e Pn-2. Aqui já foi usado, no caso, duas diagonais, né? Então, nós temos Pn-2 triangulações para o restante dos vértices, das diagonais, no caso. Então, cada diagonal fornece um grupo e a diagonal AC, ela fornece o grupo P3 vezes Pn-1, como eu mostrei aqui. AD, P4 vezes Pn-2. AE vai ser P5 vezes Pn-3. E assim por diante. Até mudar a diagonal. Então, vai acontecer a mesma coisa com todas as diagonais. Por exemplo, a diagonal BD. BD também vai ter P3 vezes Pn-1. A PE também vai ter P4 vezes Pn-2. E assim por diante vai se repetindo N vezes. Então, estes grupos, eles não são totalmente diferentes, porque uma diagonal, ela serve para dois grupos. E o vértice A, ele não é o extremo de nenhuma diagonal. Ou seja, o vértice A, ele faz parte da base dos triângulos formados. Então, se a gente olhar aqui, ó, o vértice A, ele faz parte das bases de cada dos triângulos formados, que é o que foi dito aqui. Se fizermos para todos os outros vértices do polígono e combinarmos todas as somas dos grupos destes vértices com sua soma total, então, a gente somando todos esses grupos aqui, né, n vezes, nós vamos ter n vezes esses números de triangulações que a gente obteve antes. Porque a gente tem aqui, ó, deixa eu voltar no slide correto. Esse aqui é a fórmula 1, que foi o número de triangulações de um polígono de n mais 1 lados. Só que descobrimos que nós podemos obter o número de triangulações a partir das diagonais. Então, aqui a gente tem, né, a gente descobriu que a gente consegue ter o número de triangulações a partir das diagonais. Então, só que a gente tem isso n vezes. Então, a gente vai multiplicar essa fórmula aqui, ó, por n vezes, porque é um polígono de n lados. Então, isso é o que está sendo mostrado aqui, ó. N vezes, n vezes, pois são n vértices. Porém, nós teremos certamente incluído todas as decomposições parciais de Pn, e cada uma delas repetidas um certo número de vezes. Igual aqui, ó, a gente repetiu, né, um certo número de vezes, P3 vezes Pn-1, depois aqui novamente, e assim com todas as letras, no caso todas as diagonais, né, os vértices que formam o polígono de n lados. Então, teve essa repetição, né, um certo número de vezes. Então, se considerarmos uma decomposição arbitrária, ela conterá n-2 triângulos, pois os vértices do polígono não formam triângulos com seus vizinhos, que foi o que eu disse anteriormente. Aqui nós temos um exemplo. Por exemplo, o vértice B, ele não forma triângulo com os vértices A e C.
né? Não forma triângulo, né? Não consegue formar aqui uma diagonal, né? Com A e com C. Pois, no caso, as diagonais BA e BC, no caso aqui são essas diagonais que ele não consegue formar, né? Porque são seus vizinhos. Por essa razão que nós temos n-2 triângulos que são formados nesse polígono aqui, de n lados. Então, sempre a gente vai ter n-2 triângulos formados por questão dos vizinhos que cada vértice contém. Então, como cada triângulo possui 3 lados, nós temos 3 lados vezes n-2 triângulos que são formados. Com isso, nós temos 3n-6 lados, que é o total de lados de n-2 triângulos, pois cada triângulo, né, tem 3 lados. Então, se subtrairmos esses lados obtidos do polígono por n, nós vamos ter 2n-6 lados. Desses 2n-6 lados, se somarmos a sua metade, então a metade de 2n-6 é n-3, e somarmos 2n-6 mais n-3, nós vamos ter o número de diagonais que aparece na decomposição, que é 3n-9. Com isso, é possível perceber que a decomposição parcial, então, ela está repetida 2n-6 vezes de cada vértice que tenha esta diagonal. Então, como cada decomposição parcial do grupo PN está repetida, nós vamos pegar esses 2n-6 vezes da fórmula que obtivemos aqui para a diagonal e vamos dividir essa fórmula pelo número de repetições, que é 2n-6. Então, aqui, ó, nós temos a segunda fórmula, que é obtida através do número de triangulações obtidas das diagonais, dividido pelos números de repetições que ocorrem, por questão de cada vértice, né, que contém a diagonal. Então, através da fórmula 1 e da fórmula 2, podemos calcular PN. A fórmula 1 é essa daqui, ó. A fórmula 1 é essa que a gente tem aqui. E através da fórmula 2, a gente consegue calcular PN. Essas duas fórmulas, tanto a fórmula 1 como a fórmula 2, elas são de recorrência e elas precisam do P4, do P3, do PN-1, então elas precisam de triangulações dos polígonos anteriores. Então, se a gente pegar aqui, ó, a fórmula 1, e a gente tem PN aqui e PN também aqui no final. Então, a gente tem 2 PN nessa fórmula. E passarmos esse 2 PN para o outro lado da igualdade, nós vamos ter, ó, a fórmula, normalmente, né? E aqui PN mais 1 menos 2 PN. Agora, a fórmula 2, nós temos essa daqui. Se pegarmos esse número de repetições e passar também para o outro lado da igualdade, nós vamos obter, ó, toda essa fórmula de recorrência igual a 2n-6 sobre n PN. Ó, a gente pode observar que essas duas fórmulas, elas são iguais. Ó, P3 vezes PN-1 mais P4, PN-2, depois inverte. E aqui também pela mesma fórmula. Então, nós podemos igualar esses dois valores que obtivemos aqui na igualdade. Então, igualando aqui, ó, nós temos PN mais 1 menos 2PN igual a 2N menos 6 sobre N, PN. Aí, isolando PN mais 1, nós vamos ter, ó, 4N menos 6 sobre N. 4N menos 6PN sobre N. Se a gente chamar esse 4n menos 6 sobre n igual a n, nós vamos ter que Pn mais 1 é igual a n, que é essa parcela aqui, vezes o Pn. É o que está denotado aqui. Se considerarmos que P2 é igual a 1 e n é igual a 2, então, substituindo na fórmula que a gente obteve
aqui em cima, ó, de P2 mais 1, a gente vai ter 4 aqui, vezes o N a gente tem que considerar 2, menos 6 sobre o N. Então, e multiplicado pelo P2. Então, a gente, através dessa fórmula, a gente consegue descobrir o número de triangulações aqui de P3, através de P2, né? E N igual a 2. Então, 4 vezes 2, nós vamos ter aqui 8 menos 6 sobre 2 vezes P2. E P3 é igual a 2 sobre 2 e vezes P2. Agora, encontrando P4, com N igual a 3. Então, nós vamos ter aqui, ó, P3 mais 1, aí fizemos essas substituições aqui necessárias. E aí, vamos ter P4 é igual a 2 sobre 2, vezes 6 sobre 3, que foi obtido aqui, e vezes P3. No caso aqui da gente encontrar P4 usando P3, nós temos que P3 mais 1 é igual a P3. Como a gente já temos o resultado de P3 aqui, nós só substituímos, no lugar de P3, nós vamos colocar aqui, ó, 2 sobre 2 vezes P2. Só que como o P2 é igual a 1, não vai fazer diferença aqui, né, na multiplicação. Aí, multiplicamos aqui 4 vezes 3 dá 12 menos 6, 6 sobre 3, vezes o P3. Então, para P5, nós vamos ter 2 sobre 2, vezes 6 sobre 3, mais N sobre 4, vezes P2. A gente consegue observar aqui, ó, que tem uma certa sequência que vai crescendo, 2, 3, 4. Esse número no numerador, ele não segue uma sequência exata, a gente não sabe o valor do próximo a cada passo que damos, mas no denominador é possível perceber que está tendo um acréscimo sempre de 1. Então, se a gente considerar M1 igual a 2, que é esse valor aqui, e M2 igual a 6, nós vamos ter que Pn mais 1 é igual a M1 vezes M2 até N menos 1 sobre 2, no caso aqui é 2, 2 vezes 3 vezes 4, até o N, e isso multiplicado pelo P2. Então, se a gente fatorar 2 em cada MK aqui, nós vamos ter, ó, Pn mais 1, 2 elevado a x de M1 sobre 2, vezes M2 sobre 2, e assim por diante até N menos 1 sobre 2, P2, sobre o 2 vezes 3 até o N. Então, nós temos que Pn mais 1 é 2 elevado a x de M1 sobre 2, de M2 sobre 2, até Mn menos 1 sobre 2, por fim, Mn sobre 2, vezes P2, 2 vezes 3, até N no denominador. Então, nós conseguimos obter que Pn mais 1 é 2n menos 2 fatorial, P2, sobre D1 vezes n fatorial. Esse D1 é um número inteiro. Com algumas manipulações aqui, ó, a gente consegue chegar que Pn mais 1 é 1 sobre D2. Com 2n menos 2 escolhe n menos 1 P2. E por fim, nós conseguimos chegar à fórmula dos números de Catalan, que é Pn mais 2 igual a 1 sobre n mais 1. Com 2n, escolhe n, como queríamos demonstrar.